vídeo você vai conhecer invenções que foram feitas por brasileiros. Invenções que literalmente revolucionaram a história do mundo em diferentes áreas. Infelizmente a gente nunca ganhou o prêmio Nobel, mas merecia, e você vai entender o porquê assistindo o vídeo de hoje. Ficou curioso e quer conhecer quais são as invenções? Então já se inscreve no canal, deixa seu like e bora começar com o primeiro item da lista, que é um item que com certeza você já viu e provavelmente já usou também, que é o escorredor de arroz. Antigamente, quando não tinha escorredor de arroz, como é que as pessoas faziam? Elas lavavam o arroz lá, botavam na bacia de molho, e pra tirar a água daquele arroz, pra escorrer ele, você tinha que pegar um bolo de arroz na mão e deixar a água escorrer entre os dedos. Não tinha escorredor de arroz ainda. Foi aí que uma brasileira chamada Terezinha Beatriz de Andrade Zorovich, uma paulistana cirurgiã dentista, criou o escorredor de arroz em 1959. Que eu acho que tem tudo a ver, né? Ser cirurgiã dentista e cria o escorredor de arroz. E o mais impressionante é o motivo por que ela criou o escorredor de arroz. Ela criou o escorredor de arroz, segundo ela mesma, ela falou isso porque ela não aguentava mais entupir a pia de arroz. Cara, esse é o motivo mais dantes que eu já vi pra alguém inventar alguma coisa nova. Pensa só na conversa. Rogério, eu não aguento mais. Eu entupi a pia de arroz de novo. Eu vou criar um negócio aqui. Terezinha, o que você tá falando, mulher? O que você vai criar pra parar de entupir a pia de arroz? Eu não tenho o que criar, Terezinha. Tem sim. Eu vou criar um negócio chamado escorredor de arroz. Enfim, eu acho que essa foi a melhor decisão que ela tomou na vida dela, porque ela ficou milionária. Simplesmente isso. Ela vendeu a ideia do escorredor de arroz para uma primeira empresa chamada Troll S.A. para produzir o escorredor de arroz, e hoje todo mundo usa escorredor de arroz, no mundo inteiro. Então imagina quanto dinheiro que ela já ganhou. E pra quem não sabe o que é um escorredor de arroz, é isso aqui, ó. Depois de você assistir o vídeo, assiste o vídeo primeiro, tá? Depois você faz isso, depois você vai lá no armário da tua cozinha, que tem esse negócio aqui. Todo mundo tem um escorredor de arroz em casa. Aqui a Terezinha, com a invenção dela, mano, ela era cirurgiã dentista e criou o escorredor de arroz. Qual que é a relação? Não tem nada, não tem nenhuma relação. E aqui, agora a foto está em cores. E o último registro que se tem da Terezinha Beatriz de Andrade Zorovich, que criou o escorredor de arroz lá, é que ela ainda está em São Paulo trabalhando como dentista, e ela também criou outras invenções. Ela não parou só no escorredor de arroz, não. Ela viu, ué, inventei o escorredor de arroz, ganhei dinheiro. Se eu inventar outra coisa, eu ganho mais dinheiro, mas eu acho que o escorredor de arroz é o que deu mais dinheiro pra ela mesmo. Mas agora começa a ficar mais legal. Radiografia. A radiografia foi inventada por um brasileiro. E a radiografia nada mais é do que isso daqui, que é simplesmente uma câmera que fotografa órgãos. É isso a função desse aparelho aí, que é uma das coisas mais usadas pela medicina no mundo inteiro. Você provavelmente já deve ter feito uma radiografia, e nesse caso aqui tá fotografando o pulmão. E a gente tem o mérito de falar que essa invenção foi feita por um brasileiro. A radiografia foi inventada por um cara chamado Manuel Dias de Abreu. E esse cara, assim, recebeu todo o reconhecimento da comunidade científica da medicina, todo o reconhecimento mesmo. Só pra você ter uma noção, a radiografia, como a gente conhece hoje, durante anos foi chamada de abreografia, porque era o nome do cara que inventou. Esse cara era um pneumologista que em 1936 ele resolveu criar uma máquina que fosse capaz de fotografar os órgãos humanos. Ele queria uma máquina que fosse capaz disso, e ele conseguiu com o pulmão. E essa aqui é a primeira máquina da história da medicina que foi capaz de fotografar um órgão humano, nesse caso o pulmão. E isso aqui simplesmente revolucionou a história do mundo. Eu admito que o escorredor de arroz não revolucionou tanto assim, mas isso aqui revolucionou pelo seguinte: através disso a gente conseguiu identificar a tuberculose muito antes dela se tornar avançada. Milhões de pessoas naquela época morriam de tuberculose porque a gente simplesmente não conseguia perceber a doença. Através da radiografia isso foi possível. Ou seja, esse cara salvou milhões de vidas. E mano, depois de tudo isso ele não ganhou o Nobel de Medicina. O que você precisa fazer pra ganhar o Nobel de Medicina? Fala pra mim. O cara simplesmente revolucionou a história do mundo. Até hoje a gente usa radiografia por causa desse cara. Como é que ele não ganhou o Nobel de Medicina? E o mais irônico de tudo é o modo como que ele morreu. O cara que criou a radiografia, o cara que era pneumologista, ele morreu em 1962 por causa de câncer de pulmão, causado por cigarro. Aqui pra vocês verem quem foi o Manuel Dias de Abreu, que foi simplesmente um dos caras mais importantes da humanidade. Foi, mas também foi um dos caras que teve uma das mortes mais irônicas da história também. Como que o cara é pneumologista e ele morre por causa de câncer de pulmão causado por cigarro? Não cola. É a mesma coisa do salva-vidas morrer afogado. Vocês entendem? Não cola, mas tudo bem. A próxima invenção importantíssima feita por um brasileiro foi o soro antiofídico, o soro que combate venenos. Seja veneno de cobra, seja veneno de
escorpião, de aranha, pode ser qualquer veneno. Um cara, um imunologista chamado Vital Brasil Mineiro da Campanha, criou o antídoto em 1903. Esse imunologista brasileiro, ele criou o conceito da especificidade. Eu não sei se eu falei certo, mas há uma palavra nova com certeza que você aprendeu hoje, que é o seguinte: não adianta tentar criar um antídoto para todos os venenos que existem. Tem que saber qual que é o animal para criar um antídoto pro veneno daquele animal. É esse que é o conceito que ele criou. E por causa dessa descoberta, ele salvou milhões de vidas também. Porque as pessoas que trabalham nas áreas rurais, elas já têm os soros específicos para o veneno de cada animal que tem pertinho de onde ela trabalha. Algumas, pelo menos, né? E sabe o que é o mais interessante? Esse que é o cara que inventou o negócio da especificidade lá. Esse cara, ele poderia ter ficado muito rico. Ele teria ter ficado simplesmente bilionário. Ele teria muito dinheiro. Era só ele vender e colocar o nome dele. A partir dali, todo o antídoto que ia ser produzido, o dinheiro ia pra ele. Só que esse cara era tão gente boa, tão parça, que ele deu tudo pro governo e falou: tem que ser tudo de graça e acessível pra todo mundo. Sério, mano, esse cara merecia uma estátua. Eu acho que... Não, tem uma estátua. Aqui pra vocês verem a estátua do Vital Brasil. Eles fizeram uma estátua. Ele merecia e ganhou uma estátua realmente. E só pra você ter uma noção da importância desse cara, além de ter distribuído tudo de graça o negócio dos venenos lá, os estudos dele contribuíram para a fabricação de diversas vacinas, como BCG, tifo, tétano, psitacose, desenteria bacilar e mais um monte de coisa. E sabe o que é o mais impressionante de tudo? Ele não ganhou o Nobel de Medicina. Mano, o que eu preciso fazer para ganhar o Nobel de Medicina? O cara, ele simplesmente... Vocês já viram tudo aí? Como é que ele não ganhou o Nobel? Pelo menos ele ganhou uma estátua, né? Mas devia ter ganhado o Nobel, era o mínimo. Aqui mais uma fotinha do cara que, mano, é impressionante. Como que ele não ganhou o Nobel de Medicina? Se você sabe o que é preciso fazer pra ganhar o Nobel de Medicina, deixa aí nos comentários, porque, mano, é impressionante como ele não ganhou. Isso é muita sacanagem. A próxima invenção que revolucionou o mundo e que foi criada por um brasileiro é o rádio. Sim, o rádio foi criado por um brasileiro. Na verdade, se você estudar, você vai descobrir que quem criou o rádio foi um italiano chamado Guglielmo Marconi. Esse cara aqui, mas isso é mentira. Esse cara criou o que se popularizou como o rádio, mas quem criou o rádio foi o brasileiro e ponto, acabou. Não tem discussão. Foi um padre brasileiro que desenvolveu o primeiro rádio da humanidade. Esse italiano, ele só ganhou crédito porque ele desenvolveu o que se popularizou como rádio depois, né? Que transmitia sinais através de... É parecido, na verdade, com o código Morse. É mais ou menos assim. O padre chamado Roberto Landel de Moura foi o cara que criou o primeiro rádio da humanidade. Esse radinho aqui, eu sei que não parece um rádio, mas é um rádio, isso, acredite. Em 1984, 2 anos antes do italiano, tá então pronto, o rádio é brasileiro, ele foi pra São Paulo fazer uma apresentação pra tentar convencer os patrocinadores lá a investirem no rádio dele, na invenção dele. Porque isso ia revolucionar a história da comunicação humana. Ele conseguiu fazer uma transmissão de rádio que conseguiu carregar a voz dele por 8 km de distância. Nada parecido havia sido feito até ali, no mundo. Pra quem quiser saber o local exato onde foi feita essa transmissão, foi da Avenida Paulista até o Alto de Santana, ou seja, 8 km de distância. E por incrível que pareça, nenhum patrocinador quis investir. Nenhum investidor quis investir na invenção desse cara. Eu não faço a mínima ideia por que eles não quiseram investir, mas enfim, 6 anos depois, ele ainda tentando mostrar a invenção, vamos investir nessa porra, ele conseguiu uma entrevista com jornalistas e um integrante do governo britânico viu aquilo e mostrou pra todo mundo. Conclusão, a notícia repercutiu e depois disso vocês não vão acreditar no que aconteceu. Vários religiosos radicalistas invadiram o simples escritório desse homem e quebraram tudo, porque acreditaram que era bruxaria. Ele foi para os Estados Unidos mostrar a invenção dele, só que ele era muito patriota, ele não queria aceitar o dinheiro dos americanos, ele queria que a invenção fosse realmente brasileira. E hoje a gente considera que ele foi o primeiro cara que inventou o primeiro protótipo do rádio, só que ele não conseguiu provar isso em vida e várias pessoas acreditaram e morreram acreditando que ele era um louco. Um louco é bruxo, né? Porque eles acreditavam que era bruxaria o que esse cara estava fazendo também. Aqui para vocês verem a imagem do padre que inventou o rádio. Só que fica a pergunta, como é que o rádio carrega minha voz daqui até lá? Bruxaria.
Só pode ser bruxaria. Eu fui enganada a minha vida inteira. E pra fechar com chave de ouro esse vídeo das invenções que foram feitas por brasileiros, o avião. Sim, o avião foi feito por um brasileiro. Eu acho que essa é a história mais conhecida. Talvez você conheça que um brasileiro inventou o avião, mas a história é interessante. Se você for pros Estados Unidos, eles vão falar que é mentira, que na verdade foram os irmãos Wright que criaram o avião. Isso é mentira, tá? Foi o Santos Dumont. A gente é brasileiro, então pronto, foi o Santos Dumont que criou o avião, sem discussão. A história é a seguinte, o Santos Dumont, em 1906, ele conseguiu fazer o primeiro voo para as pessoas verem. Então ele convidou 1000 pessoas para ver o voo dele, incluindo jornalista, fotógrafo, tudo que há de bom, para ver o voo dele lá. E ele voou a 60 metros de distância, a 3 metros de altura, numa velocidade média de 30 km por hora. Então não era um avião tipo hoje, ele não dava volta ao mundo, é o primeiro avião da história. Só que esse avião foi muito importante, porque os aviões que voam, dão volta ao mundo hoje em dia, foram inspirados nesse avião. Tipo, esse avião ajudou a construir os atuais, então foi muito importante. Aí ele criou o relógio de pulso também, outra invenção que ele fez, que nem a mulher lá do arroz, ela não parou só na arroz, foi feito outra invenção também. E essas foram as invenções que foram feitas por brasileiros. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou desse vídeo, já vá assistir esse aqui, porque se você gostou desse aqui, eu garanto que você vai gostar desse vídeo também, é quase 100% de chance. Já clica no meu rosto para se inscrever no canal, todo vídeo novo, terça e quinta às 10 da manhã. Terça e quinta às 10 da manhã, vídeo novo aqui no canal. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, até o próximo vídeo, tchau!